Alô pra você que tá me assistindo. Boa noite, boa tarde, bom dia. Aqui estou eu outra vez. Acabei de fazer o meu vídeo em inglês e ele tá postando no meu canal. E eu tava pensando, será que eu posto um vídeo no meu canal de português? Mas eu lembrei que eu prometi. E promessa é dívida. Mas é muito chato isso, porque eu já falei tanto. E aí eu tenho que falar mais agora, nem sei nem o que falar, porque eu não quero ficar repetindo as coisas que eu falei. Mas anyways, vamos lá. Anyways significa então tá. Não sei não. Anyways, o que significa anyways? Anyways é tipo assim, uma palavra de continuação. Ah, não sei explicar direito, pra falar bem a verdade, eu não sei explicar o que significa anyways. É como se fosse mesmo mesmo assim, ou deixe então, não sei explicar. Ah, não sei explicar. A gente começa a. Ah, lembrei o que eu ia falar. Eu tava pensando em falar com vocês aqui no canal de português sobre a minha vida, de como que é viver aqui nos Estados Unidos. Então hoje eu vou falar. O que eu vou falar? Hoje eu vou falar. O que eu vou falar? Não sei. Vale a pena vir para os Estados Unidos? Olha só, a minha humilde opinião. Eu completei 9 anos aqui nos Estados Unidos. Eu vim com visto e depois resolvi a minha situação de status aqui. De uma maneira que eu não, não vou explicar pra ninguém agora não, né? Porque tá muito cedo ainda, eu acho, pra ficar contando muita coisa, muitos detalhes da minha vida. Mas eu resolvi, graças a Deus. Demorou um bocado? Demorou um bocado. Não foi rápido por causa do Covid. Então, de uma maneira aberta, digamos que morar nos Estados Unidos depende muito. Depende muito da sua situação. Porque, por exemplo, eu não aconselharia alguém vir para os Estados Unidos por maneira ilegal, atravessando ali pelo México. Porque, primeiro, é perigoso. A gente escuta muitas histórias, você deve ter visto muitas vezes histórias de pessoas sequestradas, que sofrem, né, questão de abusos, e tem gente até que, né, perde a sua vida nessa trajetória. E sem contar no valor, né? Porque é caro, é papo de 20 mil, 25 mil dólares para as pessoas atravessarem ali a fronteira para cá. Então eu não aconselharia fazer um negócio desse, porque além de ser perigoso, é caro, e quando você chega aqui, eu trabalho no escritório para um advogado, que a gente faz trabalho para pessoas que entraram aqui nos Estados Unidos de maneira ilegal ou legal, né? Um escritório de advocacia para a questão de imigração. Então, o trabalho que eu faço é fazer petições, né? Como, por exemplo, eh, o estrangeiro, né, do Brasil. Eu, no meu caso, eu trabalho com a parte brasileira, né? Porque eu só falo português. Eu falo, entendo um bocado de espanhol, mas eu não falei que eu falo espanhol lá, não, porque eu não sou assim 100% confiante em ficar conversando com pessoas em espanhol para pegar informações, porque tem muita coisa que eu não entendo em espanhol. Então eu falei, eu não falo espanhol. Eu consigo me virar assim, entendeu? Mas para trabalhar eu falei que eu não me dou conta com isso não. Então o escritório que eu trabalho, a gente faz petições de casamento, por exemplo, a pessoa imigrante casou com a brasileira, né, imigrante casou com brasileiro, ou brasileiro casou com um americano. eh, Trabalho com casos de asilo, né? A gente fazendo pedidos de asilo para essas pessoas, né? Eh, e outros tipos de casos também, de imigração. Então, da experiência que eu tenho, a pessoa, quando ela chega aqui com imigração, né, pela fronteira, não é muito bom. Porque a pessoa entrando aqui ilegal é muito difícil dela se legalizar. Uma das maneiras, digamos que menos difícil, seria se a pessoa é maior de idade, seria um casamento. Só que um casamento, né, a pessoa se casar com um americano, ainda assim demora por volta de uns 7 anos. Porque a pessoa tem que fazer a petição do casamento para poder a imigração mostrar que para eles mostrarem para a imigração que realmente casou de verdade.
que demora mais ou menos de 1 ano a 1 ano e meio para se obter uma resposta depois que a aplicação é enviada. Depois que a pessoa, né, fez isso, né, que foi autorizado, aí tem a questão do pedido de perdão. Tem que pedir o perdão pelo fato de você ter entrado nos Estados Unidos ilegalmente. Esse perdão demora por volta de 3 a 4 anos para ele ser liberado. O que isso é? Quando a pessoa entra aqui, ela tem um barramento colocado no nome dela, né? Porque ela entrou de maneira ilegal. Então, ela deveria ajustar o status dela no país de origem. No meu caso, trabalho com brasileiros, então eles têm que voltar para o Brasil para atualizar o status deles. Aí muita gente não quer retornar para o Brasil e ficar lá 5 anos para pagar o perdão. Ou o tempo que seja, porque não tem um tempo exato. Diz a imigração que é de 5 a 10 anos. Então a gente não sabe um tempo exato. Então o que a gente faz? A gente faz uma petição, que é um pedido de, a gente fala waiver. Waiver é tipo a gente pedir para imigração para liberar esse perdão, que a pessoa não precisa retornar ao país dela, para ela, né, ficar lá esse tempo todo de perdão, pelo fato de ela ter um marido ou uma esposa, quem seja um americano, ter filhos talvez, e ela saindo dos Estados Unidos e retornando ao país dela, esperando lá 5 a 10 anos, vai causar um prejuízo, uma quebra, né, na família. Ou seja, os filhos, ou o marido, ou o que seja, a família dessa pessoa vai sofrer mentalmente, vai sofrer financeiramente. Não, entende? A gente tem que provar que eles não conseguiriam, que realmente essa pessoa tem que permanecer nos Estados Unidos. Passando-se esses 3, 4 anos, que nunca é certeiro com a imigração, né? Com a imigração nada é 100%, infelizmente. Daí vai o próximo passo, que é mexer com a documentação da pessoa com o consulado do Brasil. Porque a pessoa que entrou aqui dessa maneira, e se ela casar com alguém normal, porque existem outros casos, por exemplo, você se casar com um americano que seja veterano, né, serviu às Forças Armadas dos Estados Unidos ou esteja servindo às Forças Armadas. Então aí já é um outro processo. O que eu estou falando aqui é você casar com alguém americano normal. Daí essa pessoa, depois que tiver aprovado esse perdão, né, esse waiver que a gente fala, essa pessoa ela vai para o Brasil e lá no Brasil ela vai ter uma entrevista, né, uma questão de atualização de dados, vai no consulado e o consulado ainda assim tem que aprovar essa última etapa. É basicamente quase que garantido que a pessoa vai para o Brasil quando está tudo certo. Porém, ainda assim, a imigração tem o direito de reprovar a pessoa se quiser. Mas digamos que 99,9% das vezes a pessoa vai para o Brasil, vai no consulado, o consulado, né, faz a entrevista, faz a questão de checagem da identidade da pessoa, bota um carimbo no passaporte da pessoa e a pessoa pode vir para os Estados Unidos, daí ela vai estar entrando pela porta da frente. Então isso que é o ajuste de status no Brasil. E daí, quando ela chega aqui, alguns dias depois o green card chega na casa dela. Então é mais ou menos isso. Então o que eu queria dizer é que é muito complicado você vir aqui para os Estados Unidos de maneira ilegal. Entende? Porque para você se legalizar aqui é uma loucura. E você chegando aqui, você estando ilegal, tipo, você fica naquela questão que eles falam dos subempregos, né? Você vai tem que ser muito inteligente para conseguir arrumar alguma coisa boa para trabalhar, porque a maioria das pessoas, infelizmente, ou felizmente também, não sei, porque a galera faz um dinheiro bom aqui, né? Ou você vai trabalhar na construção, que na maioria das vezes os homens, né, quando chegam aqui ilegais, vão para a construção, e as mulheres geralmente vão trabalhar na limpeza, né? O que não é ruim, digamos assim, né? Mas não é bom. Eu, particularmente, não gostei de nenhum dos dois. Trabalhei já na limpeza, trabalhei na carpintaria também, porque quando a gente chega aqui, os brasileiros fazem isso, né? Então é o que a gente conhece, é o que a gente tem contato. Então foi isso, esse o meu começo, né? Mas graças a Deus eu consegui mudar. Eu digo graças a Deus porque eu não gostei, porque sofre demais. E eu diria que trabalhar na limpeza ainda sofre mais do que trabalhar na carpintaria. Salvando a parte de que trabalhar na carpintaria no inverno é o ó do borogodó. Não tem coisa pior. Então, tipo assim, eu aconselharia você
que quer vir para os Estados Unidos, venha de maneira legal. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil um brasileiro vir de maneira legal, mas pesquise formas, entende? Pesquise formas de vistos, de situações, de que você consiga entrar aqui de maneira legal e você consiga ficar legal aqui. Porque entrar aqui de maneira ilegal é muito complicado, é perigoso, é caro, e quando você chega aqui ainda fica pior a situação, porque como vocês estão vendo nessa situação do ICE agora, né? Não é legal. Depois você é pego na rua, você não pode ter carteira de habilitação. Tem todo um, um contra, né? Tipo assim, tem o pros e o cons, né? Então, eu não aconselharia. Mas cada um faz o que quer da sua vida, cada um sabe o que quer da vida, então cada um faz, né, o que achar melhor. Mas então é isso que eu queria falar hoje. Não era nem isso que eu tava pensando em falar, mas eu falei. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal, porque eu vou continuar postando aqui. Mesmo que a minha cabeça esteja falando que eu estou muito cansado e que eu tenho que dormir. Mas eu vou continuar postando porque eu prometi. Então é isso aí, galera. Para quem assistiu até aqui, obrigado, boa noite e até amanhã. Tuguruguruguru. Eu tô meio zonzo já de sono. Ai, meu Deus.